Olha aqui. Vamos lá. Deixa eu me arrumar. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Melhor tirar. Vamos evitar. Olha. Pronto. Olha. Arruma aqui. Fica bem. Assim tá bom. Assim tá. Eu acomodar um pouco melhor. Bom dia. Bom dia a você, brasileiro. Brasileira. Bom dia a você que acredita no mundo espiritual. O teu único erro é crer em todas as vertentes deste mundo espiritual. O teu único erro é acreditar nas mentiras sobre o mundo espiritual como um lugar, entre aspas, do infortúnio, do sortilégio, um lugar de coisas ruins, um lugar de inferno, com diabos, demônios e o rei do inferno. Desenhado, criado, pintado, feito pelo próprio cristianismo, com base nas mitologias fenícias e gregas. Por exemplo, a imagem do deus Baal, que em hebraico quer dizer Senhor, Senhor das moscas, enfim. A cabeça de um touro, o corpo musculoso de um homem, até a cintura, da cintura para baixo, o corpo de um bode. Aquela mitologia também grega do Minotauro. Dessas criações fenícias de outros povos, como os cananeus e os gregos, o cristianismo, no seu início, já corrompido, começa a trazer mais uma personagem para o seu mundo de inferno, fogo, enxofre, demônios, para o seu mundo de mitologia cristã, que nunca existiu no mundo hebraico, no mundo judaico, no mundo das escrituras sagradas. Satã, Satanás, raça Satã. Por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque nesse feriado comemora-se o Dia dos Finados. E eu estive trabalhando praticamente 48 horas sem dormir. Trabalhei aqui na noite de domingo, último, já com o compromisso de assim que amanhecesse, eu entro às 19 horas nesse e saio às 7 horas da manhã. Assim que amanhecesse, 7 horas da manhã, eu sairia daqui direto para o hospital do Mandaki, na zona norte de São Paulo,
para cuidar de uma graça, de uma mãe, de uma mulher, de uma bênção, chamada Maria, como o Rumi quer ali. Trabalhei, né, na segunda-feira até às 19 horas. E isto sem dormir. Fui para casa e dormi um pouquinho. A distância é muito longa da Zona Norte até a Zona Sul. Nem bem deitei, mas tive que abrir o olho já. Ao amanhecer, 7 horas da manhã de ontem, tinha que estar lá, numa daqui, para liberar o filho da Maria para ele trabalhar. Então, eu acordei 5 horas da manhã de ontem, para estar às 7 horas da manhã numa daqui, liberar o filho e ficar com a Dona Maria. Uma bênção de Deus. Bom, e aí fiquei até ela ter alta às 14, até fechar tudo, a papelada 14, 15 horas vim para casa. E aqui estou. Por isso que você me vê falando um pouco sonolento, que eu estou lutando contra o Morfeu, o deus do sono da mitologia grega. Mas vamos lá. Falei do hospital porque o ser humano é muito estranho. Ele é muito esquisito, não é? Espera só um pouco. Deixa eu pôr um pouco de água aqui. Minha boca está seca demais. Pronto. O ser humano ele é muito estranho. Veja bem. Em todos os anos que eu tive de home care e também dos serviços prestados na saúde pública em São Paulo, também nas residências, mansões, apartamentos, coberturas, notei que quando você está vulnerável, frágil e doente, você faz parte do passado das pessoas. Mesmo sendo hoje, agora, o presente, você faz parte do passado, porque elas não têm prazer em lembrar de você. Elas não têm satisfação em falar com você. Elas não têm disposição, inclinação de ir visitar você, no hospital ou em casa. Tanto faz. Nunca dá. Sempre tem um problema, um compromisso. Uma hora o carro não tem gasolina, outra hora o carro está no mecânico, outra hora você está trabalhando, outra hora você não está bem, outra hora você já tem um outro compromisso, outra hora é alguma coisa dos filhos ou da sogra, mas você nunca vai visitar a mãe, que nem morreu ainda, ou o pai, ou o irmão, ou o amigo, ou o filho, a filha, ou a esposa, nunca vai. Os avós, então, nem se fala. Esses já são enterrados em vida. Visitá-los no hospital ou nas casas de repouso. Eles já são considerados mortos, já são enterrados pela própria família, através do desprezo, através do esquecimento proposital, conveniente, conivente, porque agora querem assumir a casa,
o quarto dos velhinhos passa a ser da fulana, não é? O carro passa a ser do fulano, e os cartões de proventos dos seus benefícios, aposentadoria, passa a ser de ciclano. Só um minuto. E aí, minha esposa ligando para saber como eu estava. Está preocupada porque realmente está uma luta muito grande aqui. É um ringue, um boxe entre eu e o Morfeu, o deus do sono, em razão do que já expliquei. Bom, e assim, a sociedade de hoje, ela não tem, principalmente no Brasil, o mínimo respeito, sensibilidade para com os doentes, mas é uma sociedade que se diz cristã, católica e evangélica, e também kardecista. Mas na hora de ser, de fato e verdade, não é coisa nenhuma, não é porcaria nenhuma, não é nada, é só engodo, é só religiosidade, é só mentira. Esses dias, ontem mesmo esses dias, ó, eu conversando com o Carly, o Robério, só um minuto que tá chegando gente aí. Boa noite. Bom, então ontem, conversando com o Carly Robério, que é um jovem, né, muito sábio, né? Eu falava para ele que, olha, eu estava no hospital e eu via, estava lá com a irmã Maria, e eu via o seguinte: dezenas e centenas de pessoas nos corredores do Hospital do Mandaqui, largadas como sucatas, peças de desmanche, jogadas lá, amontoadas, umas em cima das outras, quebrando todos os protocolos de higienização, asepsia, cuidado, que evitam o desenvolver de bactérias. E em todos os hospitais existe uma bactéria muito poderosa, muito famosa, é de praxe. Todos os hospitais têm ela, fora as outras que vão se desenvolvendo. E os que estavam também ali nos leitos da enfermaria, enfim, na UTI, todos abandonados. E parei e pensei, nossa, cada uma dessas pessoas, quando estavam com saúde, quando tinham seus empregos, quando fortes, saudáveis, com energia, agradando todo mundo, trabalhando, sacrificando, presenteando, dando carro, dando casa, ou dando empréstimo, ou cedendo um quarto à casa para ajudar fulano, ou comprando comida, pagando água. Cada uma dessas pessoas fez um bem aos outros. Mas quando elas ficaram doentes, é o tal do, eu estou sem os dados,
É o tal do, meu aplicativo não está funcionando, meu celular está com problema. Aí não tenho como te visitar. Sempre que você fica doente, por mais que você tenha dado 100%, como disse o sábio Alex Sampaio, que o ser humano é esquisito. Ele só vai te dar um retorno e te agradar quando você corresponde a ele 100%. Se você deixar de corresponder 1% e corresponder apenas 99,9%, não tá bom. Você pode fazer tudo para ele, mas se faltar uma coisinha para ele, ele já tem o capricho, ele já tem a frescurinha, o mimo, a péssima educação, a falta de caráter, de não olhar mais na sua cara. Sabe? Porque ele foi acostumado a ser atendido em 100% de tudo que ele quis e quer de você. Agora basta você ficar doente e internado no hospital, que você não tem mais o mínimo valor. Sucatas de desmanche, mobília empoeirada dentro de uma casa, roupas largadas às traças nas gavetas ou dentro dos guarda-roupas, nas cômodas. É isso que você se torna quando você fica velho, quando você fica doente. Eu li uma charge, uma ilustração uma vez aqui no Facebook, que era assim: quando eu morrer, não quero ninguém no meu velório, muito menos no meu sepultamento, porque enquanto estive vivo, vocês todos já haviam me matado, sem comparecer na visita hospitalar ou em casa quando doente. Esqueceram de mim. Por isso que eu comecei falando que é uma hipocrisia religiosa muito grande desse povo que auto-se denomina cristão ou evangélico e que levam a ferro e a fogo, literalmente, a sua Bíblia debaixo do braço. Porque, com todo o respeito às pessoas, ontem eu cuidei de uma mulher e eu tenho que ser profissional, mas eu sinto de falar isso. Ninguém pediu para falar isso, nem os filhos, ninguém. São discretos, amam a sua mãe como amaram o seu pai. E eles se revezam, se sacrificam para estarem lá. Agora com a mãe, porque o pai já foi embora. Mas você vê a frieza, você vê o normalismo, você vê a sistemática da insensibilidade humana, quando que em anos atrás todos estavam juntos, unidos e cantavam e louvavam, eles iam para o monte, não é? Acampavam, festas na igreja, todo mundo unido, te amo, Jesus, aquela coisa. Bastou ficar velho e doente. Em primeiro lugar, bastou ficar doente e depois velho e internado, que as pessoas se esquecem rapidinho. Mas aí vem a grande hipocrisia.
pessoa pode passar 6 meses internada. Os outros não são capazes de ir visitá-lo. Bastou ela morrer, entrar em óbito, sair do corpo. Todo mundo larga o serviço para pegar um atestado de um dia, ou quer pegar a cópia do laudo da funerária, né, para poder justificar a licença nojo, para não ir trabalhar. Bastou a pessoa morrer e todo mundo está lá, unidos, de coração. Aí meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu irmão da igreja, poxa, era isso, era aquilo, e chora, e bibi, bororó, tudo hipocrisia, tudo falsidade. O que não moveu céus e terra para ir homenagear enquanto estava vivo, em casa ou no hospital? Mas parece, com todo respeito, que todos nós adquirimos propositadamente um Alzheimer. É um Alzheimer, um esquecimento conveniente, proposital, para esquecer da pessoa que está doente. É um meio de justificar a nossa falta de amor ao ser humano e ao chorar com os que choram. Engraçado, o Carlos Roberto dizia ontem, né, com muita sabedoria, Marcelo, ele dizia, olha, as pessoas são hipócritas, dizem que creem em Jesus, mas na hora de cumprir os ensinamentos de Jesus, elas fazem questão de esquecer. Mateus 25. Quando estive doente, não fostes me ver. Quando estive nu, não fostes me vestir. Quando estive com fome, não fostes me alimentar. Quando estive com sede, não fostes levar água a matar a minha sede. Quando estive preso, não fostes me visitar. Preso nas macas, nas camas, nos colchões, que deformam a coluna e definem. Presos nas macas dos hospitais, nas camas dos lares, que deformam as colunas e vão definhando a musculatura da perna, daquele moribundo, daquele doente. E Jesus disse, quando estive preso, não fostes me ver. Então, eu estou começando falando tudo isso, não é? Da hipocrisia. Eu tenho visto, da década de 90 para cá, isto. A pessoa pode ser a pessoa mais influenciável ali no bairro ou na família. Bastou ela ficar doente, bastou ela ficar triste, angustiada, depressiva. Eu passei por isso na minha família, né? Primos que diziam que me amavam, a minha prima, foi só eu cair em depressão em decorrência do primeiro divórcio, primeiro e único divórcio que eu tive na minha vida, depois de tantos sofrimentos que eu passei. Caí em depressão, fiquei muito, muito ruim. O meu papo não era legal, era um papo depressivo, era um papo de suicídio, era um papo tóxico, era um papo que o universo inteiro conspirava contra mim. Eu não estava sabendo lidar com a situação. E as pessoas que diziam que me amavam se afastavam. Aí lá vem ele. Aí eu não quero que ele venha aqui não. Oi, você está em casa? Não, não estou em casa não. Mas quando eu pude servir, na mesma situação que a pessoa passou quando perdeu a mãe, eu fui o primeiro a pegar o telefone. Como é que você está? Estou indo aí. Fui dar o ombro amigo para a pessoa chorar, fui consolar, fui fazer a cerimônia fúnebre. Eu sempre fui assim. Mas quando eu aqui precisei, ninguém tinha tempo. Oh, desculpa, a Deus te abençoe. É assim mesmo a vida, tchau. Eu lembro no dia que minha mãe faleceu, que alguns parentes, né? Eu não vou falar da parte de quem. No dia em que minha mãe morreu, no dia, passaram por mim,
e nem sequer me deram boa noite, nem sequer os meus sentimentos. Todos ignoraram a minha dor naquele dia. 25 ou 26 de junho de 25, 26 de junho de 2019, eu estava destruído emocionalmente, mesmo sabendo que ela foi embora pela vontade de Deus. Então, assim, Dia dos Finados está aí. Quem é esse aqui? Ah, é o Roberto. Ô Roberto, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Dia 25, perdão, dia 2, Dia dos Finados está aí. Aí você vai falar assim para mim, eu não vou em cemitério, não vou em cemitério porque uma tal de Márcia, vidente, diz que para entrar no cemitério tem que tomar banho, tem que usar isso, usar aquilo, não pode sair de costas para o cemitério, não pode isso, não pode aquilo. Outros vão dizer, não, eu não vou lá no cemitério porque o cemitério é lugar dos macumbeiros. Lá tem feitiço, tem o sacrifício, os demônios, lá tem o Exu veludo, lá tem os Zé Pilintra, lá tem o capa preta, lá tem isso, tem tudo aquilo. Eu acho que você deveria ter medo de ir para o cemitério, não é pela suposta permanência ali de uma entidade de religião de matriz africana. Não. Mas você deveria ter medo de ir no cemitério pela ineficiência, incapacidade, pela falta de interesse público da Prefeitura Municipal de São Paulo e de outros municípios. Uma GCM que só presta para coçar o saco e não fazer mais nada e comer o nosso dinheiro, fica andando para cima e para baixo, que não faz porcaria nenhuma, não faz defesa, não faz segurança nas escolas, sabe? Não faz a limpeza nas praças, ou seja, onde tem anarquia, onde tem cracolândia, uma polícia da prefeitura que não presta para nada, a não ser para juntar um bando de vagabundos fardados que não dão proteção a patrimônio nenhum, só gasto público. E deveriam, sim, você deveria ter medo de ir no cemitério, porque o cemitério deixou de ser um campo santo, como diz o mundo judaico, não é? Da Revra Kadisha, um cemitério, um lugar sagrado, porque lá estão guardados os restos mortais dos seus parentes, dos seus amigos. Mas além disso, não são demônios que estão no cemitério. É uma raça de vagabundos, de góticos, que vão abrir, vilipendiar o túmulo do teu pai, da tua mãe, sabe? E vão cometer vilimpêndio. O que é isso? É pegar violar o túmulo, pegar o crânio do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, jogar vinho e beber vinho, usar drogas, fazer sexo em cima de cadáveres. Assim como uns feiticeiros que vão mexer nos órgãos em estado de putreferação do seu parente, servindo a entidades. Assim como punks que entram no cemitério para usar drogas, como os góticos, fazer sexo, assim como uma gama de vagabundos que não tem o que fazer, entram no cemitério, porque é escuro, é escondida a sociedade, para fazer as suas orgias. E ladrões que estão lá, gente espúria, gente podre, nefasta, gente nojenta, que devia estar presa na cadeia ou tomado vergonha na cara e estar trabalhando e respeitando os lugares sagrados, respeitando os restos mortais dos nossos parentes. A estes vocês deveriam ter medo. Mas não, a mente é fértil para as mentiras e para a mitologia evangélica e cristã, que o cemitério é um lugar cheio de demônio, que o cemitério é um lugar carregado. Ai, meu filho, você vai para lá. Você acha que você vai para onde?
uma cobertura em Higienópolis, no Morumbi, você acha que você vai para onde? Hã? Você acha que você vai para o Parque Vila Lobos? Você vai para o Horto Florestal? Você vai para onde? Hã? Um lugar lindo, maravilhoso, o seu corpo? Você vai para lá e se bobear, vai para os piores cemitérios públicos de São Paulo. Vila Nova Cachoeirinha, Vila Formosa, Vila Alpina, cemitério Quarta Parada, cemitério do Jardim Tremembé, onde está cheio de mendigo, nóia, prostituição a rodo dentro do cemitério de Vila Formosa. Uma coisa nojenta, uma coisa podre, sabe? Travestis, homossexuais, não porque eles são homossexuais, prostitutas, todos fazendo programa em cima dos túmulos, atrás dos túmulos. O ser humano é algo espúrio, podre e nojento. Portanto, Dia dos Finados. Existem esses conceitos cheios de lendas e mitologias, não é? Que pejorativam, vulgarizam, banalizam e amaldiçoam o cemitério. Tudo por causa da morte e dos corpos que estão lá. Os corpos que estão descansando. Mas o que eu vou fazer no cemitério? Fazer o que lá? Pois é, existe... Quando eu trabalhei na Hebra Kadisha, na administração dos cemitérios israelitas do estado de São Paulo, cujos irmãos são 2 rabinos franceses, e eles administram cemitérios também em Nova York. Para lá vão todos os judeus. Eu percebi o respeito que o judeu tem. Não estou misturando com guerra, com Hamas agora não, tá? Você pode estar bravo, revoltado, eu também estou, pelo ódio dos 2 lados, ok? Do Hamas e do demônio chamado Benjamin Netanyahu. Essa desgraça que tem trazido só problema para Israel. De direita, extremista, racista, um desgraçado que está lá em Jerusalém. Bom, a tradição ensina que eu vi várias vezes. Bom dia, senhor Yaakov, onde o senhor vai? Que bolo bonito! Toda sexta-feira, ou melhor, toda sexta-feira de manhã, na Hebra Kadisha, ali, não vou dar endereço. E nesse momento é muito perigoso. Os judeus velhinhos, senhoras e senhores, vão lá com seus presentes, ou de aniversário, ou lembranças, vão visitar os seus parentes, ou os corpos deles, nos cemitérios judaicos de São Paulo. E um dia ele levou um bolo. Eu falei, para que esse bolo? É para comemorar o aniversário com a minha Rebeca. Mas como assim? Para vocês, eles morrem, para nós não. Eles permanecem vivos. Eu vou lá zelar pelo corpo, pelo túmulo, vou lavar, vou limpar, porque eu amo aquela pessoa que dedicou a sua vida inteira ao meu lado, com muito carinho e com muito amor. Então, simbolicamente, é o aniversário dela, eu vou lá chorar e sorrir, mas celebrar isso, porque para mim ela vive. Isso é muito bonito. Não, mas isso aí é idolatria, isso aí é feitiçaria, ou mente chata. Pelo amor de Deus, como que a cabeça do evangelho que é tosca, é chata pra caramba. Tudo para ele não pode, tudo para ele é um saco, tudo para ele é demônio, tudo para ele é pecado, tudo para ele é maldição. Sai fora, não tem como viver dentro de uma bolha religiosa dessa, não tem como respirar dentro disso. É muito chato, é uma ditadura do inferno. Então, vamos para alguns textos
que eu não vou lembrar agora, mas eu vou deixar na descrição, quando eu terminar essa live, o link, não é? Do YouTube, do meu canal, Reflexões da Alma, onde eu tenho 5 ou 6 vídeos falando sobre vida após a morte, cemitérios, Dia dos Finados. Tudo isso está bem mastigadinho lá, minuciosamente, para você ouvir, aprender e se libertar das mentiras teológicas que criaram sobre a morte, sobre cemitérios, túmulos e cadáveres. Tá bom? Olha só. E um desses textos, né, está, acho que no livro de Sirácida, se eu não me engano, ou no livro de Tobias, que não está na sua Bíblia, que você já vai vir com a sua legalidade, mas é um livro apócrifo, sem inspiração divina, tudo bobagem, tudo besteira, apócrifo, tudo conversa fiada, tudo bobagem. Né? Quem é o homem para dizer que esse livro é inspirado por Deus ou não? Se o Paulo diz que todos os homens pecaram e separados, longe estão da glória de Deus. Quem é o homem para espiritualizar, sagrar, considerar um livro santo ou não? É complicado, mas lá diz que nós devemos fazer bondade a todos os homens, a todos os seres humanos, e nunca esquecer de sermos piedosos com aqueles que dormem, com o seu túmulo, com a morada dos seus corpos. Porque um corpo sem vida, um cadáver no cemitério, está entregue a qualquer um, como vândalos, como góticos, como feiticeiros, como cães do cemitério, como urubus, sabe? Então, temos que ter piedade desses corpos. Temos que honrar, né, aqueles pedacinhos de onde nós viemos, do pai, da mãe, ou dos nossos irmãos, ou numa questão generalizada humana, do nosso amigo, da nossa amiga, enfim, do nosso colega. Temos que honrar, não é? E não há nada de pecado, de maldito, de demoníaco nisso, não há nada de treva dentro do cemitério, não é? Treva no cemitério, com todo respeito, é que eu não estou fazendo apologia à intolerância religiosa, é quando algumas pessoas, sabe, que não tem o que fazer, que não respeitam o cemitério, não respeitam o túmulo do seu parente, vai lá, abre aquela gradinha, quando o cemitério tem aqueles túmulos, né, enfim, de cimento, ou enfeitadinho lá, né, e tem as gavetas, e vai lá e joga uma cabeça de porco com pedido para ferrar outra pessoa, ou mata uma galinha, uma cabeça de bode, faz o tal despacho para destruir uma vida. Isso eu acho falta de respeito pra caramba, sabe? Isso eu acho que deveria criar uma lei municipal para prender, uma lei para prender e fazer a pessoa indenizar, não o morto, mas a família, limpar e nunca mais entrar em cemitério para fazer despacho, essas coisas nojentas em cima do túmulo de quem a pessoa nunca viu. Mas porque a entidade mandou. Faz na sua casa, caramba. Faz no quintal da sua casa. Faz dentro da sua casa. Mas respeita o túmulo da pessoa que você nunca viu na vida, que era religiosa, e você vai lá, que nem da sua religião era. Por que você não vai fazer despacho lá dentro do terreiro do seu, enfim, né, do seu líder religioso? Faça lá. Joga lá cabeça de porco, cabeça de bode, galinha podre fedendo, com farofa, joga lá dentro. Não, tem que ser dentro de um cemitério ou na porta do cemitério onde as pessoas vão, tem que ser para atacar a fé do outro, para atacar a religião do outro, para desrespeitar e machucar o coração do filho que está indo visitar os restos mortais do pai e se depara com uma cena nojenta dessa, macabra dessa, sabe? Então, está escrito que devemos ter piedade dos corpos dos nossos parentes. E em um outro livro chamado Judas Macabeus,
ou os Macabeus, né? Lá, acho que no capítulo 12, se não me engano, vai nos dar uma lição de que houve uma situação em Israel onde milhares de judeus morreram em pecado. Estavam todos mortos, foram assassinados e debaixo da sua coxa ou debaixo da sua saia, da sua roupa, havia amarrado na coxa um ídolo. E para que esses irmãos judeus, patrícios, não fossem condenados no dia da ressurreição, olha só a bondade e o coração de Judas Macabeus. Não é o Judas do Novo Testamento, é Judas Macabeus, dos Macabeus. Ele ofereceu, um grande sacrifício a Deus, um holocausto, vários animais ele sacrificou a Deus, como incenso, como oração, de intercessão, para que na espiritualidade, ou no dia da ressurreição, esses irmãos que se envolveram com o paganismo não fossem para um lugar de sofrimento, mas que recebessem o perdão lá no mundo espiritual. Aí o evangélico dizer para mim que não pode orar por uma pessoa que morreu numa situação difícil, triste, como no caso dos suicidas, e aqui eu tenho que tomar muito cuidado, eu não estou fazendo apologia ao se mate. Mate-se, suicide-se, se jogue de um prédio ou nos trilhos de um trem ou do metrô, ou na frente de um ônibus, de um caminhão, ou tome veneno. Você pode se matar, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que, até mesmo antigamente, nos cemitérios judaicos, as pessoas que cometiam suicídio, elas eram vistas com um olhar de desprezo, de nojo e de repúdio, porque mesmo sendo judias, essas pessoas não eram enterradas com honrarias, com cerimônias, como as demais, obedecendo ali uma quadra. Elas eram enterradas como se fosse fora da quadra, ali do tipo, tem a calçada, não é? Fora da calçada, próximo à rua, na sarjeta, eles eram enterrados. E todos sabiam que aquele fulano está enterrado ali, fora da quadra, era um suicida. Isso feria, desonrava a pessoa, desonrava, né, a sua passagem, e feria os seus parentes que tinham vergonha de ir ao cemitério ali, tentar fazer alguma coisa ou lembrar daquela pessoa, porque ela estava num lugar de desonra. Então, a espiritualidade, Deus, ele é inexplicável, incompreensível. O Paulo vai dizer que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E que o homem natural, ele não, segundo Coríntios, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, né? Agora, o homem natural, ele subentende a sua revelia, ao seu julgamento, ao seu julgo e à sua verdade, como os fariseus faziam. Condenavam as pessoas a um tal de inferno. Doutrina e conceito, dogma religioso, tirado dos gregos, tirado dos cananeus, dos suméricos, tirado do livro apócrifo de Enoque. Inventaram tudo isso para colocar medo no ser humano. Jeremias 5 vai dizer, ou 19, 5, 4, vai dizer que Deus jamais criou um inferno, um lago de fogo,
Jamais passou na mente de Deus condenar os seus filhos a uma morte eterna, que sendo queimados por toda a eternidade. Deus não é psicopata, sociopata, ditador. Deus não é um Hamas, Deus não é um Hezbollah, Deus não é um Fatah, Deus não é tantos outros movimentos de ódio que tem no mundo. Deus não é um Osama Bin Laden, um Saddam Hussein. Não. Deus não tem esse sentimento, essas atitudes como os traficantes do Rio de Janeiro, que colocam uma pessoa chamada de micro-ondas, colocam ela em pé e colocam vários pneus, né? Ali em volta da pessoa, a pessoa dentro dos pneus, jogam gasolina e atém um fogo. Deus não é isso, mas o homem é isso. Por isso que Jesus disse em Mateus 23, vocês têm a chave do reino dos céus, da porta. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Com o seu julgo, o seu querer dinheiro e as suas mentiras, não deixam as pessoas entrar, porque as pessoas ficam presas. E Jesus disse que o sistema religioso torna as pessoas 2 vezes mais réus do inferno. Olha, inferno, Sheol em hebraico, não é? Quer dizer unicamente, sepultura, cova aberta, o cemitério. A pessoa morre, não é? O seu corpo físico fica preso ali, debaixo da terra, a escuridão em decomposição. Quando você acredita nas bobagens, nessas crendices, nessas mitologias, nessas lendas, nessas mentiras da manipulação do cristianismo e de outras religiões, como as evangélicas, com todo respeito, essas mentiras de inferno, fogo, umbral, estado, enfim, tem um outro lá, purgatório. A pessoa, ela morre, o seu corpo fica nesse inferno, que é o cemitério, nas trevas se decompondo, os bichinhos comendo as enzimas. Mas quando ela sai desse corpo, ela ainda carrega, ela leva com ela o medo e o pânico do umbral, do purgatório, do inferno evangélico, do inferno de Dante. E pela ignorância, essa pessoa fica presa nesse espaço-tempo, sofrendo os pavores e os fantasmas e os demônios que o sistema religioso jogou nela. Sabe? E ela fica nesse espaço, sendo consumida pelo medo, sendo consumida também pelas suas atitudes e maldades que fez aqui na terra. É por isso que é importante a intercessão pelos mortos. Por isso que é de supra a importância e relevância ir ao cemitério, cuidar do sepultamento, cuidar do túmulo, colocar uma grama, uma florzinha, lavar, limpar, porque ali não está enterrado um porco, ali não está enterrado uma cobra, não está enterrado um animal impuro, nojento e abominável. Ali não está enterrado um urubu, ali não está enterrado uma coisa repugnante. Ali está aquele pelo qual um dia você veio ao mundo, seu pai ou sua mãe. Bom, então Judas Macabeus, ele fez essa intercessão por centenas de mortos. E diz o texto, é salutar, é agradável a Deus a atitude de Judas Macabeu no seu coração fervoroso, interceder pelo bem, pela salvação daqueles que morreram em pecado. Quando a gente vai olhar no Novo Testamento também, a gente vai ver o Paulo dizendo que ele orou, ele intercedeu também pela vida de um ex-escravo que morreu, Onesífero. E ele vai dizer que o Senhor
atenda às orações de Onesífero. Que o Senhor salve Onesífero para o dia da ressurreição. Mas peraí, Onesífero já não tinha aceitado Jesus na pregação de Paulo? Então por que Paulo ora pelo espírito e alma de Onesífero? Porque o fato de você levantar a mãozinha evangélica, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. Isso não basta, isso é verbal, é boca para fora. Existe uma diferença entre oração e reza. Reza do hebraico vem para dentro, de dentro para fora. Não é só ir lá na frente fazer a papagaiada, não. Carregar a Bíblia debaixo do sovaco, como se ela fosse um desodorante, né? E depois viver aquilo que Jesus fala, citando Isaías. Né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O engraçado é que a mesma religião que prega que Jesus é a vida, é a salvação eterna, da vida e paz, é misericordioso, é a mesma religião que mais sentenciou pessoas ao inferno, aos cemitérios deste mundo, que mais deu de beber e saciar a sede da morte com o sangue de inocentes, porque não concordaram com a sua fé, como o catolicismo no passado, na Santa Inquisição, como o protestantismo de Lutero, na Inquisição de Lutero. Os que mais falaram sobre Deus foram os que mais mataram, foram os que mais fizeram um papel de morte e de demônios e de Satã nesse mundo. E agora se arrogam em dizer que o cemitério é um lugar de maldição, que não se deve ir ao cemitério. Que antítese, né? Que antagonismo terrível, tacanho tem a religião cristã e a religião evangélica. Os que mais pregam sobre Jesus, que ele é vida, são aqueles que têm o prazer de sentenciar as pessoas ao inferno quando elas morrem, simplesmente porque não participaram do seu culto, da sua missa, não se batizaram, não rezaram as suas rezas, não seguiram as suas doutrinas. Que coisa horrível isso. E para fechar aqui, Jesus, não segundo eu não, mas segundo o Pedrão, o apóstolo Pedro, na sua epístola 3, capítulo 3 e capítulo 4, vai dizer que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele desceu às dimensões espirituais. E ali, não é? Para que a salvação não fosse injusta, só para quem o conheceu quando ele esteve aqui, mas também para aqueles espíritos, aquelas almas do tempo de Noé. Jesus vai e prega para eles no mundo espiritual. Ele anuncia as boas novas do Evangelho, libertando-os das algemas, das cadeias, não é? Daquele tempo que se acreditava nessa balbúcia, nessa besteira. Não que existia isso, mas Jesus foi libertar eles mentalmente, o que eles levaram, não é? Da teologia do Antigo Testamento para lá. Com a introdução, a influência, com o acréscimo das doutrinas de outras religiões e do paganismo. Então, se Jesus, após a sua morte na cruz, ele vai levar uma mensagem, uma intercessão para as pessoas que morreram antes de conhecê-lo fisicamente, por que você não pode interceder como Judas Macabeus, como Jesus, como Paulo, por aqueles que passaram dessa vida num estado de sofrimento, num estado de dor, de desespero, pessoas que morreram queimadas, incendiadas, como essas almas aí, não é? Vítimas do Jihad, vítimas do Hezbollah, vítimas do Talibã, vítimas de tantos outros grupos de terroristas pelo mundo afora, pela Europa. Pessoas que foram assassinadas de forma cruel. Por que você não pode interceder pelos seus antepassados que foram afogados nos oceanos da vida,
acorrentados, homens e mulheres acorrentados, crianças, bebês, mulheres grávidas, idosos, escravos. No primeiro livro de Laurentino Gomes, ele diz que um traficante de escravo foi condenado porque jogou vários escravos no mar por maldade, porque estavam doentes, mas não mortos ou inválidos. Então você imagina quantas almas precisam de que alguém se lembre delas. Ah, mas você vai falar assim, mas a Bíblia diz, não é? Que o Salomão vai falar no Eclesiastes, capítulo 5, capítulo 9, se não me engano, que os mortos não sabem coisa alguma. E também Davi vai falar que os mortos não sabem coisa alguma. Me diz uma coisa, no tempo deles, de Salomão foi o cara mais inteligente no mundo, né? Que houve e que nunca mais haverá aumentou inteligente do que ele. Eu duvido que Salomão tenha mais inteligência do que Albert Einstein. Cada sábio no seu tempo, meu querido. Isso é um eufemismo, é um exagero do escritor. Mas vamos lá. Olha, como que você pode acreditar que Salomão tinha razão quando ele disse que os mortos não louvam a Deus, Davi, os mortos não louvam a Deus, e em Eclesiastes 9:7 vai dizer que é melhor um cão vivo do que um leão morto, né? Ele faz essa comparação. E ele vai dizer também que aqueles que morrem, o seu amor, o seu ódio, sua tristeza, tudo fica entregue ao esquecimento. Ele não se lembra de nada, ele não tem parte nessa vida debaixo do sol. Esse é o pensamento de Salomão. Mas como é que você vai acreditar em Salomão, sabendo que o próprio Salomão, em Eclesiastes 5, vai dizer que ele pergunta, quem sabe para onde vai o espírito do homem e o espírito dos animais? Porque ambos nascem do mesmo jeito, vivem do mesmo jeito e morrem do mesmo jeito. Ambos têm alma. Se ele, Salomão, não sabe para onde vai o espírito do homem e nem o espírito dos animais, como ele pode afirmar que a pessoa quando morre não tem consciência? O rico e o Lázaro nos deixa bem claro que tem consciência sim depois da morte. Jesus, depois da morte, tem consciência. Sabe? E outro, no capítulo 15 do livro de 2 Macabeus, também o próprio Macabeus tem uma visão espiritual com o sumo sacerdote Gadol, Onias, já morto, não é? E também com o profeta Jeremias, já morto. Ambos falam com ele, consolam ele e dão a vitória sobre os seus inimigos, Antíoco Epífanes, que ofereceu uma porca no templo. Também no Novo Testamento existe a história, não é, do Monte Tabor, onde Jesus aparece ali com os seus discípulos. Ele se transforma no corpo perispírito e ele recebe ali a visitação de seres que já morreram no passado, né? Deuteronômio, Moisés e também Elias, que morreram mortos. E aí, evangélico? É propósito de Deus para dizer os tempos da graça, da lei e dos profetas, vai plantar batata. Isso também cabe, beleza. Mas a questão é, aparecem os espíritos. Se é demônio, se é diabo, se é espírito enganador, como é que Deus permite isso? Explica para mim aí, ô evangélico. Não tem explicação, né? Então fecha a boca e para de ficar arrotando besteira para os outros. No Antigo Testamento também, no livro, lá quando fala sobre Davi, Samuel, vai falar que o rei Saul, agora longe de Deus, vai consultar uma pitonisa, uma médium, uma mulher que evoca espíritos de mortos. Isso era comum, era habitual naquele tempo. E o narrador diz, né? O escritor diz que o espírito do profeta Samuel
sobe e fala com o rei Saul. O espírito do profeta Samuel. O escritor do 1 Samuel não vai dizer que é um espírito enganador, que é um demônio, que é um diabo. Já ao contrário, esse mesmo escritor vai dizer que um espírito de demônio, um espírito mau, possuía o rei Saul quando Davi tocava a arca. Entende? Está tão claro nas escrituras, está lá tão explícito, mas os exegetas, hermeneutas, mais os padres, os pastores, não é? Com ódio dessa possibilidade, porque tudo eles querem capitalizar, tributar, cobrar, inventam as suas mentiras, demonizando as coisas. Não existe demônio maior nesse mundo, coisa ruim maior nesse mundo do que o próprio ser humano. Você está vendo agora aí em Israel. Minha gente, é isso. Isso que eu tenho para falar sobre o Dia dos Finados, que você pode ir ao cemitério, vá, deixe que o seu coração de filho, de filha, o leve lá, não tenha receio, não tenha medo de nada disso, é tudo mentira. Se você que não teve um bom relacionamento com o seu pai, um bom relacionamento com a sua mãe, ou com algum parente seu, aproveite esse momento para que em pensamento as suas orações alivie a barra dele do outro lado. Ah, então ele está no inferno pagando? Não, vou explicar para você o que é o inferno do outro lado. O inferno do outro lado é assim, tudo que eu fiz de maldade nesse mundo aqui, roubei, matei, abusei de alguém, corrompi alguém, agredi alguém psicologicamente, mentalmente, por palavras ou fisicamente, fui um lixo de ser humano. Quando eu falecer e sair do meu corpo, a figura de linguagem e o duplo sentido que Jesus vai usar, embora Jesus foi influenciado por Zoroastro, na crença do inferno, né? É o lugar onde tem chamas, o bicho não morre, etc, etc, etc. Isso é sentido figurado. Já disse que Jeremias 19, Deus nunca pensou em fazer uma coisa horrorosa dessa, mas o homem faz, o religioso faz. Esse bicho que não morre, esse fogo que não se apaga, é a consciência. Você já brigou com alguém? Já ofendeu alguém de forma injusta? Já agrediu alguém de forma injusta, covarde? E quando você foi dormir, sua mente não deixava você dormir, você ficava pensando naquilo. Quando você fica com raiva, seu corpo esquenta, né? Adrenalina, aquela coisa, e seu rosto fica vermelho, um fogo. É isso que acontece com o espírito quando sai do seu corpo físico. Tudo que ele fez de mal nessa vida, ele vai sentir 100 vezes mais do outro lado. Mas é aqui, ó, um estado de loucura consciente. Vai sentir todos os ais, todas as dores que ele causou no outro, que ele ofendeu, que ele matou, que ele roubou. Imagine esses governantes que roubaram e mataram milhares ou milhões de brasileiros, não é? Com a sua canetada, com desvio de remédio, desvio de dinheiro para a saúde, e, sabe, tantas coisas que fizeram. Você acha que eles não estão pagando? Estão sofrendo todos os ais de cada vida, contando a eternidade de cada vida, enquanto durou aqui na terra a vida dessas pessoas. Jesus diz que aquele que for injusto, não é? Ele só pode ser liberto das cadeias até que ele pague o último centavo. Então, calcule aí, faça sua conta das suas maldades que você está fazendo aqui nesse mundo. Tente repará-las aqui antes de você esticar as canelas e ir lá para o caixãozinho. Todo mundo chorando ali, o velório, antes de chegar esse dia.
Não tenha medo do seu corpo descer para o cemitério, para a cova, para a escuridão, largado lá sozinho. Não tenha medo disso. Tenha pavor e pânico da tormenta emocional, espiritual, que o teu espírito vai ter, das lembranças que ele vai ter, das maldades que ele fez, o que você vai sentir. É tempo de pedir perdão, é tempo de desfazer conflitos, é tempo de parar com a maldade no mundo. Bom, eu vou ficando por aqui. Agora é 13h43, eu vou ficando por aqui. Isso foi só uma pequena introdução sobre essas coisas interessantes. Lá no meu canal do YouTube, tem 5 ou 6 lives que eu fiz sobre esse tema e as experiências que eu tive, que foram lindas, com minha irmã, meu pai, com minha mãe e com tantas outras pessoas. Tá bom? E é muito bonito o mundo espiritual. Ele só pode se tornar feio se você tornar o feio aqui dentro de você com as suas atitudes nesse mundo. E olha, tenha dó, tenha piedade dos restos mortais do seu parente que está lá. Você não precisa sentir nada, você não precisa chorar, você não precisa encenar porque você não é um ator e você não é um hipócrita ou uma hipócrita. Mas tenha zelo, tenha cuidado. Vai lá, limpa, deixa bonitinho o lugar, honre o lugar. Tá bom? E saia dessa bolha religiosa que tudo é diabólico, tudo é demoníaco, que o cemitério não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Que Deus abençoe. E vou colocar o link agora, assim que eu baixar aqui no Facebook, vai demorar um pouquinho. Se eu não fizer agora, porque eu estou morrendo de sono, você está vendo que hoje eu estou falando meio mole, porque eu estou com muito sono e eu vou precisar para casa dormir bastante para repor os hormônios, para repor aí as energias do cérebro, antes que eu tenha uma estafa ou caia e desmaie. Obrigado, Roberto. Que Deus te abençoe bastante. Até amanhã. Ou até daqui a pouco no WhatsApp. Deus abençoe, gente. 2 de novembro está chegando, dia dos finados. Mas não é só esse dia, não, que também tornou um dia comercial só para quem tem floricultura, né? E quem mexe com vela, lucra pra caramba nesse dia, sabe? Acho bonito levar umas flores, se acender a sua velinha lá, não tem problema nenhum, porque a vela, no hebraico, a nossa alma é simbolizado a chama da vela. Ela mexe para lá e para cá, ela se agita, ela sobe, ela desce, mas numa hora da outra, apagou. E a vela e a chama acesa, ela lembra o Espírito de Deus também, não é? Lembra a presença de Deus. Em Israel tem uma festa chamada Hanukkah. Não vou explicar agora, é a festa das velas. Não tem problema nenhum o negócio de vela, viu? Não tem nada a ver com idolatria. Estou falando que o evangélico tornou-se um bicho chato pra caramba. Um abraço. Até a próxima. Deus abençoe. Roberto, se essa live foi bacana, comenta lá para mim no WhatsApp que eu vou perguntar. A opinião do Roberto é muito importante para mim. Olha, não lembre do seu parente só quando estiver doente, do seu amigo quando estiver doente. Ou perdão, não lembre do seu parente, do seu amigo, do seu colega só quando ele tiver saúde, dinheiro no bolso, essas coisas. Lembre-se dele quando ele estiver desprovido de tudo isso, definindo numa cama porque teve um AVC ou qualquer outra doença degenerativa. Vá lá visitá-lo, vai lá amá-lo, abraçá-lo, vai fazer a sua parte, tá bom? Porque quando nós desprezamos as pessoas que estão internadas no hospital, nós já estamos indiretamente enterrando elas, sepultando elas. E não são os mortos, como disse Salomão, que não têm memória. Somos nós que não temos a memória. Somos nós que o amor acaba aqui. Somos nós que os nossos sentimentos acabam aqui. E deixamos a pessoa morrer agonizada lá, esperando um dia, um minuto talvez, para que você apareça, para que ela consiga te pedir perdão. Ou consiga te ver antes de ir embora. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.